Olá, sejam bem-vindos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre os atos humanos, logo de início. Até aqui, nós consideramos apenas os princípios extrínsecos da moralidade, isto é, os que determinaram de fora, a saber, o fim último e a lei. Estudaremos, então, um pouquinho agora os princípios intrínsecos, isto é, interiores ao sujeito da lei ou agente moral. Estes princípios são, de um lado, a vontade livre, que é a condição necessária dos atos humanos e, por consequência, dos atos morais. E, de outro lado, aqueles de que dependem a moralidade objetiva, é o ditame da razão prática, e a moral subjetiva, consciência moral. E, enfim, os princípios, responsabilidade, mérito, demérito, sanção, virtudes e vícios, que compõem as propriedades e as consequências dos atos humanos. Os atos humanos não podem ser atos morais, a não ser que procedam da vontade livre. Seu grau de valor moral dependerá, então, do grau de liberdade com que forem realizados. E aí temos as condições do ato voluntário. Um ato não pode ser chamado voluntário senão nas seguintes condições. Primeiro, deve ser espontâneo, isto é, proceder de uma tendência própria e interior à vontade, senão é coagido e forçado. Segundo, o fim deve ser conhecido como tal, senão o ato não é voluntário, mas natural e instintivo, pois procede de um princípio interior cego, como é o caso da atividade vegetal e animal. E podemos dividir o ato voluntário. Ele pode ser necessário ou livre, conforme a vontade possa ou não realizar. Vimos anteriormente que a busca da felicidade é um ato de vontade necessário. Então, quando dizemos atos humanos, designamos sempre atos de vontade livre. E pode ser ilícito ou imputado, conforme proceda diretamente da vontade, amar, desejar, ou de uma faculdade movida ou imputada pela vontade. No caso aí, ver, pensar, escutar. Pode ser direto ou indireto, conforme a vontade o realize por si mesma ou como efeito previsto de um ato desejado por si mesmo. Então, por exemplo, em caso de guerra, um aviador que deseja destruir uma fábrica de armamentos, isso é voluntário direto, ele prevê que o bombardeio causará destruição de casas particulares próximas das fábricas. Este é o voluntário indireto. Nós temos graus da volição. O grau do ato voluntário livre é proporcional ao grau de espontaneidade do realizado e ao grau de conhecimento do fim. Então, as causas que podem agir sobre a vontade para diminuir ou anular a sua espontaneidade são as seguintes. Primeiro, a paixão, quer dizer, a atração violenta para um bem sensível.
A paixão que anteceda ao ato voluntário diminui ou suprime o uso da razão e, por consequência, a responsabilidade. A paixão que se segue ao ato voluntário, estando alimentada por um propósito deliberado, aumenta a responsabilidade. À paixão podemos acrescentar as propensões naturais que resultam do temperamento. Elas não suprimem o livre-arbítrio, mas podem mais ou menos diminuí-lo. E segundo, o medo ou perturbação mental provocada por um mal iminente. Pode ser superficial ou grave. Superficial, não suprime, mas diminui o livre-arbítrio. Grave, pode chegar a suprimir a liberdade desde que paralise a razão. No terceiro momento, temos a violência, ou força exterior que obriga a realizar um ato que repugna a vontade. A violência não pode coagir a vontade, que por ser interior, escapa-lhe absolutamente, mas pode agir sobre os atos exteriores, pelos quais a vontade se exprime para produzi-los ou impedi-los. É isto que faziam os magistrados pagãos que forçavam os cristãos, por coação física, a oferecer incenso aos falsos deuses. Então, esses atos de coação devem ser chamados involuntários, na medida mesmo em que a vontade deixe de neles colaborar. E temos as causas que agem sobre a inteligência, para diminuir ou suprimir o conhecimento de um fim. São os diversos tipos de ignorância. A ignorância pode ser vencível ou invencível. A primeira torna o ato indiretamente involuntário, porque a negligência de tomar informações, sendo voluntária e culpável, supõe a aceitação das consequências da ignorância. Não pode, portanto, enganar-se pensando escapar às responsabilidades de seus atos, evitando sistematicamente esclarecer-se sobre os seus deveres. A ignorância invencível é atualmente involuntária. Por consequência, ela não é culpável. E temos o ato humano como o ato moral. Os atos humanos não se manifestam apenas à nossa consciência como voluntários e livres, mas ainda como morais, quer dizer, como possuindo uma propriedade que os faz bons ou maus. Esta propriedade dos atos humanos se apresenta como sendo a um tempo objetivo ou material, quer dizer, como qualificando o ato em si mesmo, que será objetivamente bom ou mal, conforme esteja ou não de acordo com a lei moral. E subjetiva ou formal, quer dizer, como qualificando o ato não mais em si mesmo, mas enquanto proceda da vontade livre e tornando-o subjetivamente bom ou mal, conforme a retidão ou a falta de retidão da vontade. E a moralidade objetiva. Então, o nosso estudo do fim último e da lei moral nos mostrou que o bem e o mal no ato humano serão definidos objetivamente, pela conveniência ou não conveniência deste ato, como fim último do homem. Mas esta conveniência ou esta não conveniência devem ser conhecidas pela razão humana. Então, dizemos que a regra imediata do bem e do mal reside no acordo ou no desacordo dos atos morais com a razão humana. E temos o bem honesto.
Do ponto de vista moral, um objeto é bom ou mau em si mesmo, conforme esteja ou não proporcionado à obtenção do fim último do homem. E, por consequência, não no seu ser físico, que deverá ser julgado aqui, mas no seu ser moral, constituído pela conformidade ou não conformidade do ato, ou do objeto a que está ordenado, e que o especifica moralmente, quer dizer, dar a sua qualidade moral como fim último do homem. É esta conformidade ou esta proporção do ato humano com o fim último que define propriamente o bem honesto na sua essência objetiva. Daí podemos dizer que a moralidade objetiva resultará dos objetos ou fins imediatos da ação conforme estes fins ou estes objetos sejam ou não bens honestos, quer dizer, desejáveis em si mesmos e convenientes ao homem. E temos a razão prática, nós comentamos lá o ditame da razão. A lei natural, como já dissemos, não comporta senão princípios muito gerais. É necessário constantemente na prática fazer a aplicação destes princípios aos casos concretos. Esta aplicação se faz por meio de um silogismo. A maior parte do tempo, implícito, cuja maior formula o princípio geral do direito natural, a menor define ou qualifica o ato concreto em questão, e a conclusão pronuncia um juízo prático-moral que constitui o ditame ou sentença da razão. Olha que interessante o porquê do estudo da lógica. Então, exemplo, é necessário respeitar a palavra dada. Ora, eu dei ao Alex a minha palavra de ajudá-lo com o meu dinheiro. Eu devo, então, dar-lhe a soma de dinheiro de que ele necessita. É necessário não cometer a injustiça. Ora, o ato de caluniar alguém seria uma injustiça. Logo, eu devo evitar este ato. E temos aí a ordem da reta razão. É a sentença que corresponde realmente, no caso concreto, por consequência em vista das circunstâncias, às exigências objetivas da moralidade. É esta sentença que constitui a regra próxima da moralidade objetiva, pois a regra suprema é a lei eterna. Lembram-se disso. E temos os elementos da moralidade objetiva. Quais são eles? O objeto, as circunstâncias e o fim. O objeto. O objeto moral é a coisa que o ato realiza diretamente por si mesmo, enquanto esta coisa é conhecida pela razão como conforme ou não à lei moral. Assim, a esmola, considerada como visando auxiliar os desgraçados, é uma coisa moralmente boa. É este objeto que constitui a fonte primeira da moralidade. E as circunstâncias? Entende-se por circunstâncias todos os elementos acidentais do ato. Quando as circunstâncias são puros acidentes, quer dizer, quando são independentes da situação do agente, não são capazes de especificar o ato moral. Ao contrário, quando implicam numa intenção especial do agente, seja contra a ordem da razão, e são desejadas por si mesmas, as circunstâncias especificam o ato e podem mudar a natureza. Então, elas são, conforme o caso, agravantes. Por exemplo, roubar um pobre. Ou atenuantes, roubar para atenuar os filhos da miséria.
E temos o fim. O fim de que falamos aqui é o fim subjetivo ou intenção. Quer dizer, o fim a que se propõe o agente moral na sua ação. Este fim subjetivo pode não coincidir com o fim objetivo. Assim, pode-se dar esmola por uma outra razão que não o amparo de quem precisa, que é o fim objetivo da esmola que lhe dá a sua existência moral, ou, por exemplo, por pura vaidade. Então, vê-se assim que o valor moral dos atos lhes vem materialmente do objeto do ato exterior e formalmente do fim ou da intenção de que procedem. E o ato concreto? Do que precede, resulta que um ato concreto não será moralmente bom se não estiver conforme em todos os seus elementos, objeto, intenção, circunstância, a regra da moralidade. Então, talvez se imagine que isso não esteja bem de acordo com a primazia da intenção. Mas isso seria esquecer que a intenção se refere ao ato por inteiro. E, por consequência, que ela não pode continuar boa se o objeto e as circunstâncias tiverem alguma coisa de essencialmente mal. A intenção, que se aplica acima de tudo ao fim, não pode fazer abstração dos meios de que se utiliza. Então, o fim nem sempre é suficiente para justificar esses meios. Ele justifica os meios indiferentes em si mesmos, mas não os atos intrinsecamente maus. Daí que tem aquele adágio, né? O fim não justifica os meios. Quer dizer que jamais se permite fazer o mal para obter o bem. A moralidade subjetiva é a que qualifica ou especifica o ato, enquanto precisamente ele procede da consciência moral. Então, é a consciência, como regra imediata e universal da conduta, que determina a cada um em particular a qualidade moral de seus atos. Então, o estudo da moralidade subjetiva é, então, propriamente o da consciência moral. E qual que é a natureza da consciência moral? Para falar com exatidão, a consciência moral não é uma faculdade, mas um ato, a saber, o juízo que temos da moralidade de nossos atos e pelo qual decidimos, em última análise, o que se deve fazer ou não. Então, como tal, a consciência moral se exprime da conclusão do silogismo moral. Ela é o último juízo prático, quer dizer, é aquele que determina imediatamente a ação do ponto de vista moral. A consciência, então, ela consiste essencialmente na apreciação da nossa própria conduta. Olha que interessante. Ela testemunha o que nós fizemos, fazemos, ou vamos fazer, bem ou mal, em tal caso dado. Ela nos obriga ou desobriga, aprova, desculpa ou censura. E qual é o valor da consciência moral? Na apreciação deste valor, é necessário resguardar-se de um duplo erro que seria, de uma parte, ter como infalíveis todas as injunções da consciência moral, e de outra parte, recusar sistematicamente toda a autoridade. Então, a consciência moral não é infalível, fora de seus primeiros princípios universais. É o que a experiência de cada dia nos mostra muito bem, e o que quer remediar a casuística, terminando o dever e o direito nos casos complexos da vida moral.
E a consciência moral não é desprovida de todo valor, pois jamais variou sobre os princípios fundamentais da moralidade. Então, neste domínio, seu valor é absoluto. Suas variações e suas contradições não existem senão no domínio das aplicações dos casos particulares da vida moral. Essas aplicações podem ser defeituosas devido às circunstâncias exteriores, grau de civilização, tradições, condições de existência e outras mais. Mas por mais defeituosas que sejam, elas se referem sempre aos grandes princípios universais da moralidade e podem ser corrigidas pela formação da consciência. Como é que fica a divisão? A consciência moral é, primeiro, reta ou falsa, conforme o juízo que tenha, seja conforme ou não à moralidade objetiva, quer dizer, a lei natural e a lei eterna. Pode ser certa ou duvidosa, conforme o juízo que tenha, seja pronunciado sem risco de erro ou sobre uma simples probabilidade. E a formação da consciência moral, temos aí o caso da consciência certa. Agimos sempre honestamente quando temos uma consciência certa de ser lícito o ato a realizar. Para ter uma consciência legitimamente certa, é necessário formar a sua consciência pela reflexão, pelo estudo da moral, pela consulta a pessoas competentes e sábias e, sobretudo, pela prática habitual das virtudes morais. E o caso da consciência duvidosa, quando, após ter refletido, se for possível, consultado pessoas competentes, a consciência fica em dúvida sobre a legitimidade de um ato, pode-se, segundo alguns, realizar o ato se existe apenas uma probabilidade a seu favor. Esse é o chamado probabilismo. Segundo outros, não pode realizá-lo a não ser que haja para ele uma probabilidade maior que a negativa. E, enfim, segundo outros, é necessário sempre escolher o partido mais seguro e mais confortável à lei. O primeiro sistema nos parece mais verdadeiro, porque se com efeito existe dúvida no tocante, quer a existência da lei, quer a sua aplicação, tudo se passa como se a lei não existisse. Somos então livres de agir no outro sentido. Notamos, contudo, que para usar desta liberdade será necessário sempre um motivo razoável, porque nenhum ato moral se justifica pelo único fato de que não foi proibido. É necessário, então, que haja ainda um objeto conforme ao fim dos atos humanos, a saber, no caso aí, o bem moral. Notamos também que quando este ato pode fazer correr graves perigos físicos ou morais ao próximo ou a si mesmo, a caridade para com o outro ou para consigo poderá exigir que se renuncie ao ato. Então, neste caso, se aplica o princípio: é necessário tomar o partido mais seguro. Eu queria falar ainda sobre vários assuntos com vocês, como as consequências dos atos morais. E eu não vou fazer a aplicação porque eu acho que está muito óbvio aí no treinamento onde é que encaixa essas coisas, né? A pessoa não vai treinar porque oferece um risco, ela vai pedir opinião. Então, aqui é o que eu falei, vocês viram que tem opiniões no nível 1, no nível 2, tem uma intermediária. Então, nós não damos para a pessoa, você vai fazer isso ou vai fazer aquilo. Ela tem as sugestões.
e faz parte dos conceitos morais dela que ela própria faça livremente essa escolha. Vida longa e próspera, muita saúde, paciência e perseverança. Um grande abraço a todos. Boa noite, pessoal. Vai. Eu ia assumir a mensagem. Eu ia assumir na